temática por demais interessante, né? O objetivo é conceituar vício e paixão, esclarecer, bom dia, esclarecer como prevenir e erradicar vícios e paixões. Vamos nós, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito, que somos cada um de nós, né? A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Isso são as ideias que vão permear o que a gente vai discutir na manhã de hoje. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento, está no excesso e não na causa. E neste contexto, e esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Sempre o cuidado e a preocupação do Mestre Jesus em levar o homem do ponto A para o ponto B. Voltando para as nossas aulas de física, um móvel está no ponto A, vai se deslocar para o ponto B, né? Então, o esforço pedagógico do Cristo é sairmos da materialidade e atingirmos a espiritualidade. Sairmos do reino do mundo material e pensarmos e exercitarmos, internalizarmos, vivenciarmos as coisas do espírito. Nós já estudamos aqui aquela velha e conhecida palavra do Evangelho que diz: arrependei-vos, vós que andais em trevas, porque eu venho vos anunciar o reino dos céus. Então é deslocar do ponto A para o ponto B, é deslocar das trevas, da escuridão para a luz, é deslocar do ponto em que a luz não penetra para o ponto em que a luz predomina, é deslocar do mundo em que não há presença da luz, do amor, da felicidade, e colocar na condição onde a luz, o amor, a felicidade, o sol irradia. É deslocar desse ponto de tristeza e caminhar para um ponto de alegria. É a canção de Francisco de Assis: onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse sempre o esforço de deslocar do ponto A para o ponto B. É internalizarmos cada um de nós aonde a gente quer deixar o nosso coração. Porque Jesus já nos alertava que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que a gente quer deixar o nosso tesouro? Nas coisas do reino material ou das coisas do reino espiritual? É natural compreender a viagem do espírito. Nós somos espíritos, antepassados de nós mesmos. Nós estamos num caminhar. Então, todas as virtudes e vícios são inerentes desse caminhar, fazem parte da jornada evolutiva. A paixão é exagero de uma necessidade ou de um sentimento. E toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Quanto mais eu coloco as minhas energias no mundo material, mais distante eu fico das coisas do mundo espiritual. Quanto mais presente eu estou nas coisas do mundo espiritual, maior é o distanciamento que eu vou tendo das coisas do reino material. Oi, amigo. Você diria que o amor é virtude e a paixão é o vício? Veja, o amor é a sublimação dos sentimentos, né? A paixão é exacerbar, é o exagero de alguma coisa que a gente coloca uma dimensão diferente. Estou te perguntando, confesso, eu li essa 40 anos, não consigo entender até hoje.
ele porque todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria, que o aproxima da perfeição. Isso. Vou citar um exemplo que não é criação humana. Ah. Romeu e Julieta. Sim. Onde está o amor, onde está a paixão? Eu acho que são, a partir do momento que alguma coisa o afasta da razoabilidade, a gente vai estudar isso aqui, a gente vai verificar isso aqui, o que afasta da razoabilidade perde o equilíbrio, e tudo que perde o equilíbrio afasta da natureza espiritual, porque o espiritual é equilíbrio, é serenidade, é paz, é harmonia, tudo que te afasta disso te prejudica, não é? É o contraponto. A gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente volta a esses exemplos que a gente colocou aí, né? Tem um exemplo aqui de Chico Xavier, aqui, quando ele fala de paixão e amor, fantástico. Quando ele fala do incêndio do Joelma. A pessoa pergunta a Chico o que é o incêndio, o que é o amor e o que é a paixão. Aí Chico diz, ó, o amor é o fogo do fogão, que aquece a mamadeira, que aquece o leite, que alimenta a criança. A paixão é o incêndio do Joelma. Ou seja, é o mesmo fogo, mas numa proporção diferente, né? Então, são dimensões exageradas de uma mesma virtude. É o que ele diz aqui. A paixão é exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Este excesso se torna um mal, né? Então, a gente vai compreendendo isso aí, né? No combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante. Vigilância. Quando surge em nós um mau pensamento, depois a gente vai se ater a esse comentário aqui. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir. O impulso vem, mas eu acompanho se eu quiser. Eu tenho meu livre-arbítrio, né? Como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Alguém me chama para fazer determinada coisa. Eu posso ir, eu posso não ir. Posso agradecer o convite. Não é isso? Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda ou espírito protetor aguarda, porque combate em nós a má influência e aguarda, espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. É como se ele pegasse, como ele nos inspira e como nós somos tentados, ele espera o nosso livre-arbítrio, né? A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom e a se fazer ouvir pela nossa consciência. O nosso mentor espiritual, ele não pode decidir por você, mas ele espera as suas boas decisões, porque ele te influencia para hesitar. Não vá por aí. Agora você vai se você quiser, né? É um pouco isso que a gente vai revisitar. Mas vamos lá. Os vícios e as paixões decorrem da nossa indigência espiritual. Muita coisa está relacionada às nossas carências. É como disse aqui, a gente repetiu nos estudos anteriores, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Como dizia o poeta Cazuza. Você tem fome de quê? Então, as nossas indigências, as nossas carências espirituais denotam os nossos vícios e as nossas paixões. Faz parte da trajetória do espírito. Demonstram o estado de ignorância espiritual que ainda vivemos, com o qual nos comprazemos às vezes. Modificar para melhor exige esforço e dedicação, dia após dia, aprendendo a agir com equilíbrio para que a felicidade não se transforme em um ideal inatingível. Então, o equilíbrio dos sentimentos é o caminho que a gente deve procurar vivenciar. O exagero dos sentimentos é um mal que nos atropela. Eu amo uma determinada criatura, mas o amor liberta. O amor não é posse. Eu posso
tornar um sentimento bonito, puro, cristalino, verdadeiro, em ciúme enlouquecedor, que acorrenta uma pessoa aos nossos sentimentos. Mas a pessoa também é uma liberdade de viver. Né? É aquela história. Eu vou ser feliz quando eu encontrar a minha metade eterna. Isso está equivocado. Uma pessoa pela metade não deve buscar outra pessoa pela metade, porque ambos são carentes, ambos são indigentes espirituais. Eu não vou procurar no outro aquilo que me complementa. Eu vou procurar no outro aquilo que eu participo corretamente e tranquilamente com ele. Então, uma pessoa inteira encontra uma pessoa inteira e ambos crescem juntos. Não são duas metades, são dois inteiros. E quando dois inteiros olham na mesma direção, eles se complementam. Esse é o caso do sentimento elevado à condição de sabedoria. Eu sou inteiro, o outro é inteiro. Se eu olho na mesma direção que o outro, se eu nutro os mesmos valores que o outro, a gente caminha junto. Se eu não nutro os mesmos valores que os outros, a predominância será daquele que compreender melhor num determinado sentido, num determinado momento, mas não a metade com a outra metade. É o inteiro com o outro inteiro, porque os dois se cumpliciam num sentimento que é puro e verdadeiro para os dois. Não adoecer esse sentimento, porque adoecer o amor é insegurança, não é amor, não é? Então, é o que esclarece o espírito Hahnemann, segundo a ideia muito falsa de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza. O homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos, em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para ser extirpados. Então, essa ideia de dizer que para mim não tem jeito é um equívoco. Todos nós nascemos para a luz. Todos nós chegaremos à condição de espíritos puros. Mesmo o maior dos criminosos, mesmo aquele que ainda habita as regiões mais sombrias, chegará para a luz. Será o que Jesus foi. É o que Jesus foi. E será o que Jesus é. Cada um de nós aqui somos o que Jesus foi um dia. E seremos o que ele é. Aí você me pergunta, né, Rita, quando é isso? Aí eu vou dizer, não é na minha gestão, não. Eu estou brincando, mas a gente não sabe quando vai ser isso. A gente costuma dizer que o sistema solar que Jesus evoluiu não existe mais. São bilhões e bilhões de anos para que o espírito atinja uma determinada condição. Quando é que tu vai ser o que Jesus é, Edmundo, sabe, meu amigo? Você desista de esperar, porque está muito longe da minha condição. Né? Eu sou apenas um pirilampo, de pirilampo a vagalume, de vagalume à luz, de luz à estrela, de estrela à constelação. Então é uma caminhada do espírito. Quando é que eu atinjo cada patamar deste para mudar de degrau? O tempo. É o que diz Joana de Ângeles, a fatalidade do espírito é ser feliz. Quando e como chegaremos lá, depende de quem? De cada um de nós. Mas então, quando é que você vai se libertar da paixão? Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Isso é um loop. Eu chego lá em cima quando eu me liberto da paixão, ou eu me liberto da paixão para chegar lá em cima? Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Então, a paixão me liberta para eu ascender. O que me liberta é me libertar dos meus defeitos e fortalecer as minhas virtudes. A caminhada do espírito é tirar o peso da matéria para construir a sublimidade do espírito. É o ponto A para o ponto B. É eu deixar o meu peso material e pensar na minha luz espiritual. Quanto mais peso, mais distante da Nova Jerusalém,
anunciada por João Evangelista no seu sermão, no sermão profético, não, no seu Apocalipse. A nova Jerusalém prevalecerá. O Armagedon, que é a batalha do bem contra o mal, prevalecerá a vitória do bem. E que vitória do bem será essa? É a vitória de Henrique, a vitória de João, de Kátia, de Rita, de Sônia, minha, de todos nós. A vitória individual de cada um de nós fará a vitória do bem, da coletividade. Então, quando a gente fala em regeneração, a gente não fala de regeneração apenas do orbe como um todo, mas a gente fala da regeneração individualmente de cada um de nós. Eu sou regenerado, porque eu já consigo compreender e seguir o caminho, a verdade e a vida para Deus. Para mim é diferente. Para mim é diferente. Ah, mas os outros são os outros. Deixemos aos mortos o cuidado de quê? De enterrar os seus mortos. Se existem mortos segundo a carne, principalmente existem mortos segundo o Espírito. Nos encarnados está cheio de mortos segundo o Espírito. Então, se esses ainda não querem seguir o caminho da luz, paciência. O chamado está feito. Toda hora passa o trem na estação. Senhores passageiros para o reino dos céus, embarquem. Quantas vezes já foi anunciado? Senhores passageiros para o reino dos céus, libertem-se das trevas e sigam o caminho da luz. A gente não quer subir na extração. Acontece que o trem está passando. E o que significa hoje é que este trem está dando as suas últimas e derradeiras viagens. Neste plano, chegará um tempo que não cabe mais. A Terra já foi. Você não vai ficar mais na Terra, porque o seu psiquismo vibra numa dimensão diferente do que a Terra está atualmente. Oi, Cida. Talvez seja por isso que muitos existem, né? É. Hahnemann, eu não sei, Hahnemann. Eu acho que ele é um dos precursores do magnetismo. Ele foi um dos estudiosos. Depois a gente consulta o Google aí, mas eu acho que Hahnemann foi um dos descobridores do magnetismo. É um cientista que trabalhou isso lá para trás e, na verdade, o que você está mencionando aí é a definição de espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral é sair do ponto A para o ponto B. E pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Perseverança. É o homem velho gritando: eu ainda quero sexo, eu ainda quero droga, eu ainda quero sensações, eu ainda quero gozo eterno. Eu não quero o Cristo, que é porta estreita, que é caminho de luz, é caminho de renúncia. Eu não quero, eu quero o homem velho. Eu não quero o seu Cristo, porque o seu Cristo é restrito, restringe. Eu quero a outra porta. Eu quero a outra porta. E essa transição é complicada, porque é renunciar a si mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a tudo que tem, pegue a sua cruz e me siga. É Jesus o tempo todo dizendo: desloque-se da animalidade para a angelitude, saia das trevas e venha para a luz. Mas isso exige perseverança, isso exige renúncia de si mesmo. E, infelizmente, viver no mundo com o Cristo é um desafio muito maior. Quantas pessoas te chamam para ir para o bar, para ir trair, para ir namorar, para ir criticar, para ir fofocar? E quantas pessoas te chamam para orar?
E quantas pessoas te chamam para fazer um determinado... Eu não estou dizendo que a gente está no mundo para não viver no mundo. Eu estou dizendo que a gente está no mundo para viver no mundo. Mas a gente tem que entender aonde a gente quer colocar os nossos valores. É proibido você ir para um bar, conversar com um amigo, namorar? Lógico que não. Você está no mundo. Isso faz parte das experiências e da vivência que você está vivenciando hoje. O proibido é você se escravizar. O proibido é o excesso. É você transcender a razoabilidade. Isso é que é o proibido. Não é? A gente se libertar disso. Chegará um ponto que eu não terei mais necessidade disso? Sim, porque eu já sublimei de tal forma as minhas carências e indigências espirituais que isso não mais me alimenta. Isso não mais me preenche. Eu não preencho mais o meu espírito com essa dose. A dose que eu preciso é esta outra. Isto é que me satisfaz. Você não vai mais assistir um joguinho do esporte, né? Eu vou, porque eu ainda preciso disso. Eu ainda preciso disso. E irei tantas vezes quantas forem necessárias. Agora, a paixão que enlouquece, a paixão que desequilibra, é que talvez não vá fazer mais parte de mim. Eu vou entender que o esporte do mundo espiritual é um jogo de frescobol. Aí, me entenda, por favor. O objetivo do esporte na Terra é sair um vencedor e um vencido. Mas o importante é a competição, não é isso? Mas num jogo de frescobol, a coisa boa é a bola não cair. O meu esforço é dar a bola para o outro para que o outro não derrube. O meu esforço é fazer com que o outro não erre. E a vitória é os dois vencerem. Então, o que eu digo brincando às vezes e fazendo um paralelo é que pode ser que esse seja o esporte e que não hajam vencedores, que não hajam vencidos. Agora, faz parte do processo evolutivo, faz parte. Faz parte do caminhar, digamos assim, né? Agora, o que eu não posso é me escravizar a isso. O que eu não posso é ser membro de uma torcida organizada que eu vou matar o outro porque o outro está com a camisa de outro clube. Agora, também não posso julgar as carências de quem está vestindo a camisa da torcida organizada porque ele tem indigência espiritual. E eu, como espírita, tenho consciência de que eu também já vesti. Então, o meu tempo hoje não é mais tempo de criticar quem veste, é de dar a mão a quem está vestindo. Eu não sou contra o pecado, eu não sou contra o pecador, eu sou contra o pecado. Eu tenho que ajudar o pecador. Essa é a postura daquela pessoa que já compreende as coisas do reino de Deus. Essa é a nossa postura de quem já compreende o reino de Deus. Eu não posso condenar ninguém, porque o Cristo já dizia, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí você diz, não, e você tem tempo para ter paciência, para compreender o que está passando na cabeça dele? Aí é a sociedade que vai criar esse mecanismo, né? Esses espíritos ensinam do corcel, a paixão, é um corcel que tem que ser governado. Sim. Como nós podemos, esse mundo, controlar isso? É a animalidade ou a espiritualidade de cada um. Aonde você vai amarrar os seus sentimentos? É na paixão ou é no amor? Depende. É cada um, Carlos. É cada um. Eu não vou criticar quem é de um jeito e nem criticar quem é outro. É cada um. O caminho da ascensão é individual. O caminho da ascensão é individual. Não tem um casal. É muito raro um casal que os dois são no mesmo nível. É muito raro. Sempre vai ter um mais alto, o outro mais baixo, um mais equilibrado, um menos equilibrado, um assim, o outro assado. É o casal. Só é a gente ler Ismalha e Alfredo no livro Os Mensageiros. Ismalha já habita colônias espirituais mais avançadas, mas é o grande amor da vida dela é Alfredo, que ficou para trás. Então, a mulher está muito mais avançada. Às vezes, né? Bom. A mulher
está muito mais avançada, né? Gostou, né? Então, neste caso, Ismália está muito mais avançada. Foi na frente, digamos assim. Mas espera Alfredo. E sempre vai visitar Alfredo. Então, a troca, é o equilíbrio, é a cumplicidade, digamos assim, né? Oi. Nós não devemos fazer as nossas necessidades humanas, o nosso espírito, principalmente o equilíbrio do nosso próximo. Sim, é por aí. Faz mal, né? A gente é o que está dito aqui. Vícios e paixões decorrem de nossa indigência espiritual. E a nossa indigência espiritual tem consequências. E essas consequências são para nós, faz mal a nós e faz mal a quem convive com você. Né? Então, pergunte, amiga. É. Não somos estamos em evolução. Somos sujeitos a evoluir a sua formação espiritual, a sua evolução espiritual, e a gente tem que aplicar isso também. Esse disciplina, né? Do mais, do menos, do mais. Dentro da casa espírita. Veja, Rita, você pergunta se dentro das casas espíritas a gente estaria imune dessas perturbações, de desequilíbrios, de pessoas mais evoluídas e menos evoluídas, né? Nós vivemos num plano, Rita, que nem os mais evoluídos são constantes. Nem os mais evoluídos são permanentemente evoluídos. Nós ainda somos tão vulneráveis que nem aqueles que já conhecem o Cristo dão testemunhos de que o Cristo está permanente, porque a coisa é muito sutil. A coisa é muito sutil. Eu estou aqui conversando com vocês, em tese, numa posição de esclarecer, de monitorar uma determinada informação. Mas eu não estou imune. Eu não estou isento de cair. Eu não estou isento de não perseverar. Ainda ontem a gente estava estudando o Nosso Lar, notícias de Veneranda. Veneranda é uma ministra do Ministério de Auxílio que está há 200 anos ininterruptos servindo na colônia Nosso Lar. Ela recebeu um prêmio das colônias espirituais mais elevadas de 1 milhão de horas servindo ininterruptamente, sem esmorecer e sem reclamar. É 1 milhão de horas de uma alma que atingiu esse patamar. É uma das poucas que, junto com o governador de Nosso Lar, já conheceu, já viu Jesus presencialmente. Nós não passamos 1000 minutos sem reclamar. Então, na casa espírita, no templo religioso, na instituição protestante, seja qual for a instituição, nós somos todos viajores a caminho. Ainda estamos muito longe do que podemos chamar da angelitude. É o que dizia Chico Xavier. Estamos muito mais próximos do átomo, do ponto A, do que do arcanjo, do ponto B. Então, a gente está na casa espírita, não nos isenta dessa situação. A ninguém. A gente está em qualquer lugar, não nos isenta dessa situação. A ninguém. Primeiro, porque nós somos imperfeitos. Segundo, porque as trevas são muito competentes também. As trevas são muito competentes também. Então, se eu posso desequilibrar algo que está iluminando, é o desequilíbrio. E eu vou pegar as vulnerabilidades. As vulnerabilidades de cada um. Um é mais vaidoso, o outro é mais namorador, o outro é mais glutão,
o outro gosta de bebida, eu vou pegar no que ele cai. Ele não vai criar, é como disse o Espírito um dia desse, eu não vou criar nada, é o livre-arbítrio de cada um. E é por ele que você vai cair. É o livre-arbítrio. Se eu sou vaidoso, eu vou inchar parecendo um pavão. E a coisa é tão sutil que eu não percebo que eu estou assim. Se alguém chega e faz, olha, Edmundo, tu tá desse jeito assim. De jeito nenhum. É claro que eu não sou assim, eu sou diferente. Você não percebe, porque você está fascinado. Então, ninguém está livre, minha irmã. Todos nós estamos a caminho. E perceber isso já é uma virtude. Né? Deixa rolar, digamos assim, né? Sabemos, contudo, que o espírito pode libertar-se de todos os vícios e paixões que possua, caso realmente queira. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. A gente pode transformar as questões do nosso espírito. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos. Dizeis, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o mundo. Ou seja, a perspectiva da melhoria é inerente ao ser humano. A gente não pode escapar disso. A fatalidade do espírito é ser feliz. Não tem como a gente fugir disso. O que a gente discute é o tempo. O que a gente discute é o tempo porque ele é proporcional ao esforço. Você pode passar encarnações e encarnações estagnado. Ainda ontem eu estava conversando com alguns amigos falando da questão de rapaz, a pessoa não muda, a pessoa é desse jeito, a gente vê, cresce, evolui, não muda, não pega, não sei o quê. Aí me ocorreu a ideia, meu amigo, tem determinadas almas que vêm nesta encarnação apenas para parar a derrocada. Tem almas que reencarnam para parar. Ela não reencarnou para subir. Ela reencarnou para parar. Ela vinha num processo de... reencarnou para parar. Então ela vai passar essa encarnação parada, estacionada, para depois ela começar a ascender. Tem almas que vieram para isso. Agora, é fácil você compreender uma pessoa, digamos assim, intocável, uma alma impermeável, que nada do que você planta penetra. Nada do que você fala chega. Tudo que você fala entra pelo ouvido. Eu dizia quando era pequeno, entra por uma perna de pinto, sai por uma perna de pato. Acabou. Denuncia a nossa idade, né? Entra por uma perna de pinto, sai por uma perna de pato. Tudo que você fala entra por um ouvido, sai pelo outro. E não fica nada. Não fica. Porque é preciso vontade. É preciso necessidade. Aí é que muitas vezes entra a senhora dor para resolver em pouco tempo o que o amor passou décadas e séculos e não resolveu. É simples assim o mecanismo da lei. Né? Então, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A gente tem que compreender a caminhada, digamos assim, né? E compreender o estágio que cada um encontra-se. Nesse sentido, enfatiza Emmanuel que é necessário adquirir conhecimento sobre as normas que regem os usos e os abusos, permitindo assim que a criatura humana se situe plenamente dentro do processo de melhoria espiritual. O uso é o bom senso da vida e o método da caridade. Usar é o bom senso da vida e é o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila.
Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos do tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Eu não quero usar isso, eu vou me poupar dessa situação. Às vezes, usar bem é não usar, é se abster de determinadas coisas, principalmente no mundo atual. E eu estou rindo aqui agora porque eu tenho muitos amigos que dizem: nunca confie num homem que não bebe. Às vezes, o uso é uma abstenção. A gente vive numa sociedade que não confia no homem que não bebe, vê? Porque você está numa mesa com amigos e se você não bebe, em tese, você vai ficar prestando atenção em tudo aquilo que ele está se fazendo e em tudo aquilo que se diz. Porque normalmente, quando você está sob efeito de 1, 2 taças ou doses, você perde um pouco o limite, digamos assim, o freio social. E diz coisas que talvez na sua sanidade você não diria. E quem não bebe está ali só prestando atenção. Então eu não sento na mesa com gente que não bebe. Um amigo meu disse: eu não sento. Se tiver alguém na mesa sem beber, eu não sento. Porque o cara desconfia logo que o outro está ali só para filtrar, né? E para filmar o que está acontecendo. É claro que existem exageros nisso que a gente está dizendo, mas é um pouco por aí, né? Então, muitas vezes, o uso correto é se abster, digamos assim, né? Por exemplo, o sexo antes do casamento. Isso é um tabu de quantos anos? De quantas décadas? De quantos séculos? Se você chegar para um jovem antes, ele disser: não quero fazer sexo antes do casamento, não. Só depois. Aí o cara vai dizer: oxente, esse cara aí não reza na cartilha. Vão dizer logo. Porque é uma característica. Sabe você de como está impregnado culturalmente aquele espírito? Sabe você? Você não tem direito de julgar isso. Digamos assim, mas são tabus que você cria. Então, abster-se, muitas vezes, é usar bem. Sabe você se aquela alma não já caiu tantas vezes pelo sexo que hoje ele tem medo de usar equivocadamente? Ele tem receio. Por quê? Porque ele já caiu demais. E a porta que o levou à perdição foi a porta do sexo. Se a gente for fazer uma pesquisa, 90%, estou dando um chute aqui, tá? Mas boa parte dos problemas da humanidade passam pelo campo da sexualidade, em desequilíbrio. Por quê? Porque nós somos antepassados de nós mesmos. Ou usando bem ou usando mal, passa por aí. Nós passamos por isso ao longo de tantas encarnações, ao longo de tantas existências. Quedas de império, guerras, assassinatos, traições, problemas, mortes, angústias, suicídios, depressões, doenças da alma, passaram pelo campo da paixão, do uso e do abuso. Então a gente tem que compreender isso. E muitas vezes a gente fica cristalizado nesses sentimentos. E está lá há 100, 200, 300, 400 anos e não quer sair daí. E como existe essa população desencarnada presa nessas sensações, nesses instintos, nesses sentimentos, o que a gente assiste hoje é uma simbiose de sintonias. Almas vazias, almas frágeis, sintonizam com essa influência. E o que a gente está vendo aí é o resultado de tudo isso. Almas que descambam para o sexo em desequilíbrio, para a drogadição, alcoolismo,
loucura de todas as naturezas. É uma simbiose. E quem alimenta quem? É o mundo espiritual que alimenta o mundo físico, ou é o mundo físico que se alimenta do mundo espiritual? Ou é um que alimenta o outro? É um que alimenta o outro. Então, provavelmente, aqui está cheio de almas vinculadas a essas situações, empedernidas, cristalizadas, que não querem sair porque são reticentes, recalcitrantes e têm horror ao Cristo. Porque o Cristo é a porta estreita, é a porta da renúncia, é a porta de dizer, você não pode mais, você precisa vencer a si mesmo. Então, quando a gente acende a luz, quem sempre viveu na escuridão, reclama. Quem faz tempo que vive na escuridão, a primeira coisa que faz é gritar, se apaga a luz. Essa luz está incomodando. Esse barulho está me ensurdecendo. E que barulho, às vezes, muitas vezes é a abstenção, é a ausência do barulho. Quem vive no barulho acha ruim o silêncio. O silêncio é a abstenção. É você ouvir a você mesmo. Mas as pessoas estão tão desacostumadas a se ouvirem que querem passar a vida entorpecidas, ouvindo dum, 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 dum. Meu amigo, você está ouvindo o quê? Nada. Eu estou ouvindo a frequência, o ritmo, porque essa frequência, esse ritmo me entorpece, me leva a determinados lugares. Uma aguinha é bom, né? Então, me leva a determinadas situações, né? Então, é expiações e provas. Obrigado, meu irmão. Provas. Ele pode estar aqui provando. Eu não posso. Não, veja, a gente pode imaginar o seguinte: tem determinadas almas que não tem mais o que espiar. Espiar em relação ao que pagou, é o que fez. Mas todos nós temos que provar o que aprendemos. Muitas almas não têm mais o que espiar, porque a expiação é em relação ao que passou. Eu estou espiando porque eu pisei no teu pé. Mas essas já não vão encarnar mais. Estão encarnadas, claro que estamos no mundo de expiações e provas. Estamos no mundo de expiações e provas. Expiações encarna. Encarna porque ele tem que provar. Ele tem que provar. E virtude você só mostra na prática. Você não fala teoricamente da virtude que você tem. Você chega assim e diz, não, eu sou um cara paciente, que só faço bem. Aí você diz, é o que eu estava dizendo, brincando ontem, não mas com I ou não mas com S. Eu não faço isso mais. Eu não faço isso mais com I. Ou seja, eu não faço mais. Ou então você diz, eu não faço mais com S. Eu não faço, mas se você pisar no meu pé, é aquela história de uma peça que tinha aqui, um sábado em 30. Aí o cara dizia, olha, eu não bebo não, eu só tomo uma dose. Agora o bicho que eu viro quando tomo uma dose, bebe que só o diabo. Então, é a história. Eu não faço isso, mas, com S, se você pisar no meu calo, aquela virtude que eu penso que tenho não é tão forte assim. Porque infeliz é o homem que eu sou. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Quem foi que disse isso? Paulo. Eu ainda não tenho convicção plena de que eu estou isento de reagir. Reagir. Reação. Eu ainda não sou o reflexo do amor, do olhar de Jesus e dizer, perdoa, Pai. Ele não sabe o que faz. Então, quem não faz mais
com I, é porque subiu à cruz e diz: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Naquele aspecto. Porque tem outro aspecto que ele pode cair. É por isso que o caminhar do Espírito é complexo. Está entendendo, meu irmão? Então, expiar é para trás, provar é para frente. Uma missão de ajudar por vontade, por escolha, de ajudar A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Estudamos isso aqui a semana passada. Quem está na frente ajuda quem está atrás. Então, muitas almas reencarnam com missão. Quantas almas estão vindo de orbes superiores à Terra, reencarnadas na Terra? Aí você olha assim e fala: aquela criatura é um anjinho. É uma alma muito esclarecida, muito lúcida, muito preparada. Hã? Sim. Que mostra como se resiste, que mostra como vence, que mostra como supera, que mostra como valoriza as coisas do espírito, que se abstém das coisas da matéria, né? Agora, você prosperar no meio de um ambiente poluído, difícil, é muito mais desafiador, digamos assim, né? Mas o amor cobre a multidão de pecados. E é como disse o Espírito ontem de noite: não há trevas que resistam à luz. Não há trevas que resistam à luz. A presença da luz é suficiente para acabar com a escuridão. A presença da luz é suficiente para acabar com a escuridão. E muitas vezes a presença da luz é se abster. Muitas vezes a presença da luz é renunciar. Muitas vezes a presença da luz é calar. Muitas vezes é ficar quieto. Muitas vezes é dar a outra face. E dar a outra face não é uma atitude de covardia. É uma atitude de coragem, de quem já sabe para onde quer caminhar. Dar outra face é entender que o outro ainda não tem condições de dar o que ele está dando. Como é que eu vou querer que de um pé de manga nasça uma uva? Ou de um pé de abóbora nasça uma batata? Não tem jeito. Aquela alma só vai dar aquilo ali. Então, dar outra face é entender, é compreender, porque o amor é que transforma, a luz é que apaga, o silêncio é quem traz a serenidade. É o que dizia Pitágoras: cala-te, ou diga algo que valha mais do que o silêncio. Tantas vezes a única coisa que a gente tem para falar é silenciar. Porque naquele momento não adianta você falar nada, porque não vai ficar nada. Então, muitas vezes, o silêncio é salutar, é remédio para acalmar e aplainar o território. É o silêncio, é a atitude que você vai fazer, é esperar o momento apropriado. Infelizmente, a gente chega nos almoços de domingo e diz: você está lembrado, fulano, que você fez isso aqui? Pronto, acabou. Acabou a paz. Jesus disse: coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Passou, passou, bota uma pedra em cima. Você foi capaz de esquecer, de superar? Esqueça. Apague. Não ressuscite o mal. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Passou, olhe para frente. Então, o uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro, doença, abuso de saúde, vício, abuso do hábito, supérfluo, abuso do necessário, egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos.
O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. O ódio é a antítese do amor. É o contrário. É o outro lado. Né? Então, agora, você só odeia quem você já gostou. Ninguém gosta, ninguém deixa de gostar de quem nunca viu. Você não passa na rua e diz, eu odeio aquele cara. Não, alguma coisa já o vinculou a essa pessoa. E porque você se decepcionou, criou uma expectativa, se frustrou, você pega o sentimento que você tinha, que você usava, aí você abusa, você canaliza para o outro lado e vai desvirtua. Né? Você deixa de ter equilíbrio. Se você ama uma pessoa, vamos dizer amor, porque a gente não conhece o amor, mas vamos colocar que a gente ama uma pessoa. E que por algum motivo na nossa caminhada, a gente se decepciona com esta pessoa. Não interessa aqui a gente estar julgando se foi falha de A, falha de B, falha de ambos, falha de A e B, se foi influência de C, não interessa. O que interessa é que você decepcionou e aquele sentimento que você tinha e que é comum nos dias atuais vira ódio. Eu não quero ver essa pessoa nem pintada na minha frente. Se essa pessoa entrar aqui, eu saio. Né? Isso é uma exacerbação de um sentimento. Algo que foi prazeroso e que foi bom num determinado momento, você canaliza tudo para o outro lado. Porque você não entende que a inconstância da humanidade permite esses desvios. Você não entende que nós não somos plenos. Nós não somos plenos. Então, a gente esperar que seja 100%, às vezes vai nos frustrar. Não é? Aí você diz, não, então você não deve se entregar completamente. Deve, porque é entre você e Deus. Se foi o outro que falhou, o problema não é seu. Você fez a sua parte. Inclusive perdoar, porque ele não sabia o que estava fazendo. Porque na sua parte, talvez, faça parte perdão. Porque também você não sabe se hoje você ama porque você quer se reconciliar com ele. E talvez ontem você é que tenha ferido a ele. Você não sabe. Eu hoje quero amar demais aquela criatura porque aquela criatura já me amou muito e eu falhei com ela. E eu atraí os seus sentimentos. Então hoje eu sou plenamente sentimento com ela, porque eu quero me reconciliar com o meu adversário. Mas ele tornou-se vítima sua. Então pode ser que ele olhe para você atravessado. Será que eu confio? Eu boto um pezinho, mas não boto a perna toda. É sempre aquele... E o exercício da confiança vai reconstruindo esses laços para poder você atingir a plenitude. Né? Então, na dúvida, ame. Na dúvida, perdoe. Na dúvida, pergunte o que é que o Cristo faria no seu lugar. É simples assim. É na hora que você está sendo tentado por alguma coisa, tá bom, peraí. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Ah, mas é uma régua muito grande. Vou botar Jesus, não. Vou botar aqui qualquer outra pessoa, digamos assim, né? Mas inverte isso. Se eu estivesse no lugar de Jesus, nunca como estar. Como é a história? Se Jesus estivesse no lugar, é fácil. Mas inverte. Se eu estivesse no lugar de Jesus. Você pode chegar lá. Chegará lá. Mas para você chegar no lugar de Jesus, você precisa dessa caminhada. Porque, na verdade, é o seguinte, sabe, Carlos?
Quando a gente coloca, se Jesus estivesse no meu lugar, é porque Jesus é um espírito. Veja, se a gente não internalizar os princípios espíritas, a gente vai sempre estar capengando. A gente vai arrumando artifício para dizer mais. A gente tendo a clareza de que somos almas, de que somos espíritos. Isso é uma clareza. Ser espírito é saber-se espírito, como diz o professor Humberto. Então, essa clareza de que nós somos espíritos é um ponto. Outro ponto é que nós somos espíritos caminhantes, que caminhamos das trevas para a luz. Outro ponto é que todos estão em condições diferentes. Não tem almas iguais. Somos almas vacilantes. Então, é natural que, enquanto almas viajando, a gente oscile, digamos assim. E nesta oscilação, a gente faz uma reflexão. Olhe, Jesus, na condição que ele tinha, ele passou pelo momento que eu estou passando. E o que ele faria para poder ter seguido a sua jornada e ter chegado onde ele chegou? Por certo, o caminho que ele escolheu foi um caminho de seguir a sua referência. Quem é o nosso guia e modelo? É um outro pilar da nossa vida e da nossa existência. Jesus de Nazaré. O problema é que muitas vezes a gente se aconselha com falsos cristos, falsos profetas, blog, revista, televisão, referências líquidas. Então a gente vai dizer, mas eu vou seguir fulano de tal, que tem 5 milhões de seguidores e todo mundo faz um like. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Eu não estou criticando ninguém que curte, que segue celebridades volúveis. Porque o mundo de hoje é que todo mundo tem um microfone. O mundo de hoje é que todo mundo fala para todo mundo. O mundo de hoje é que todo mundo tem um seguidor. Eu estou falando numa linguagem aqui que talvez os mais velhos não compreendam. Mas essa juventude de hoje segue XPTO, porque tem 20 milhões de seguidores. Tu sabe o que é ter 20 milhões de seguidores, Carlos Henrique? Não, mas eu não estou nessa coisa. Tu sabe o que é isso? É o cara pegar e escrever assim, bu! Aí todo mundo vai, kkkk. Aí bota um legal, aí bota um comentário, aí promoveu o engajamento. Aí porque promoveu o engajamento, o outro respondeu, o outro falou, milhões de reais na conta do freguês, que ele não sabe o que é isso. Aí Cátia acorda de manhã e faz, tô com sono, tô com remela no olho, vou escovar os dentes, kkkk, e bota esse filmezinho de 15 segundos, 1 milhão de pessoas que assistiram, de views. Aí o outro faz, mas Cátia acorda... Engajamento. É o quê? Um falar, o outro responder. Aí no final do dia, o Instagram pagou 200 mil reais a Cátia, porque ela fez essa brincadeira. A humanidade perdeu as referências. E essas pessoas que seguem isso são cabeças que estão em busca de referências. A nossa referência é Jesus. A nossa referência é sair do ponto A para o ponto B. A nossa referência é se libertar dos vícios e das paixões. Então o desafio é muito grande, porque a cabeça da juventude, infelizmente, está ocupada por coisas do tempo deles. No tempo da gente, a gente não sabia o que era isso. Agora, o que é isso? Isso são tempos desafiadores, cujo papel dos pais, cujo papel das referências é ocuparem espaço na mente das suas crias. Porque só existem mentes vazias, porque não existem adultos que transbordam.
nós estamos também ocupados. Nós estamos também cansados. Nós estamos também extenuados. Nós estamos também sobrecarregados. E aí fica o espaço vazio. Porque na sociedade não existe espaço vazio. Se eu não ocupo, outro vem e ocupa. Então, os vícios e as paixões são crias da nossa carência emocional, que muitas vezes é preenchida pela nossa falta de valores corretos a serem seguidos. Esse é o desafio dos tempos que são chegados. Então, é por isso que a gente vive angustiado. É por isso que tantas vezes as casas espíritas e as instituições religiosas, os seus movimentos de juventude estão esvaziados. Antigamente a mocidade estava cheia. Hoje em dia está esvaziado. Porque como é que você concorre com o Instagram? Que o camarada do outro lado do mundo dá uma pirueta e você vai se pintar igual a ele, fazer igual a ele, para ver se faz também, para conseguir engajamento, para ser uma pessoa popular. Você antigamente era popular no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, na sua família. Hoje você é popular nas redes sociais. Então é algo desafiador que a humanidade está passando. Isso sem a gente entrar na tal da inteligência artificial que está chegando aí. Que vai produzir coisas que você não é o que você parece ser. Que você vai demonstrar coisas que você não faz aquilo que está sendo feito. Aí é outra. Então, nessa história, a gente volta para trás-mente. A base é Jesus de Nazaré. Ponto. Diga lá. É, propaganda de margarina. Tinha antigamente, né? Até o cachorro rir. É isso aí. E ninguém tira uma foto comendo cuscuz, né? Com ovo. E aí foi mostrando várias situações, exatamente. E mostrando, tentando mostrar às pessoas que as pessoas gostam, não é. Não é a vida real. É falácia. Castelo de areia, castelo de cartas. É. A gente vai para um restaurante comer uma comida chique e tira uma foto. Pega uma garrafa de vinho vazia da mesa vizinha, que era um vinho caro, tira uma foto e diz, olha que eu estou aqui. É tudo mentira. É pantinho, não é não? Mas mesmo que seja realidade, o que é que parece que você está comendo ao outro, e o outro Obrigado. não pode comer aquilo, Fica com inveja. com inveja. Vê? Vamos tirar um selfie agora assistindo, estudando. Bora tirar um selfie. Pronto. Faça uma campanha. Faça o melhor que você pode fazer no mundo. Tira um selfie. Estou estudando Cristo. Estou seguindo Cristo. Não dá audiência. Não dá audiência. Né? Então, gente, a gente está vivendo essa realidade. Dentro desse psiquismo aí, o perispírito e as influências, os fluidos, né? A gente conversou bastante, já são 10 horas, não deu tempo da gente terminar, né? Mas... Hein? Mas o tempo é de ouro. Vamos passar só por essa frase aqui e a gente entender que tudo isso que a gente está falando, gente, é que há um psiquismo envolvido. A gente não está só no mundo, né? Nós somos almas que têm o perispírito. Então, o ser humano absorve energias das mais diversas formas automáticas e as mentaliza em suas estruturas. Nós somos esponjas. Aí é o desafio dos médiuns, alguns aqui presentes. Nós somos almas que assimilamos essas energias o tempo todo, né? Energias e fluidos positivos e energias e fluidos negativos, né? A mediunidade é perispírito a perispírito, médium, comunicante. E este mundo de vícios e de paixões está aqui, ó.
nessas figurinhas que eu estou colocando aqui. Ó. Então está aqui. Ó. Aqui é uma reunião mediúnica, onde está a presença dos dirigentes espirituais, aquilo que a gente conversa ontem, que a gente entende o biscoitinho de goma, que a gente mencionou ontem lá. De onde vem essa ideia? É a intuição do doutrinador que fala, porque tem alguém dizendo. Tudo isso é mente a mente. Né? Então, o médium está recebendo a incorporação, o doutrinador está captando alguém que está querendo ajudar. Então, quando você sintoniza, nós somos essas correntes fluídicas. Né? E do mesmo jeito, está aqui o homem com a garrafa de bebida na mão e os vampirizadores, sugando os fluidos alcoólicos do que ele está bebendo. Né? Está aqui a presença do homem envolto por entidades que ficam impregnadas naquela situação. Então, é o que a gente estava dizendo, uma sociedade onde as mentes estão vazias, onde esses espaços não se ocupam, esta sociedade de desencarnados que ainda precisa se alimentar dessas coisas e não tem mais corpo para se alimentar, o que é que ela faz? Acopla. E aí fica fácil ser presa de tudo isso. Né? Então, o perispírito é absorvente. Através do perispírito, o espírito desencarnado absorve os fluidos dos alimentos, do fumo, do álcool. Absorve os fluidos. O perispírito, por sua natureza fluídica, é capaz de absorver fluidos do ambiente em que se encontra, inclusive os por ele mesmo qualificados pela sua condição mental. Então, o perispírito é como se fosse uma esponja. O seu perispírito não está dentro de você, ele está ao seu lado, com um cordão fluídico lhe ligando ao corpo físico. Se o seu perispírito está num ambiente carregado de energias positivas, o que é que acontece com a bucha se você mergulhar uma bucha numa piscina de água pura e cristalina? A bucha absorve que água? Pura e cristalina. Mas essa bucha, estando ligada ao corpo, a água pura e cristalina é transmitida para o corpo. Se você pega essa mesma bucha e mergulha num tanque cheio de lodo, cheio de substâncias putrefas, podres, o que é que acontece? Ela fica imantada e absorve todas aquelas energias. E se está ligada ao corpo, o corpo absorve essas energias. Por isso que muitas vezes o médium tem a sensação de mal-estar, de angústia, de ânsia de vômito, quando chega em determinados momentos na presença de algumas pessoas. Porque nós somos esponja. Nós captamos a energia. E muitas vezes numa conversa, eu olho para uma pessoa assim, de repente, aquele olhar não está me fazendo bem, porque o olhar vibra, o olhar é o reflexo da alma. Então, se a pessoa tem um olhar de inveja, de raiva, de rancor, ela está transmitindo para você. Na hora que ela transmite, está aqui, ó, perispírito a perispírito. Não é só desencarnado com encarnado, não. É encarnado com encarnado também. Você já sente o impacto daquela situação. Às vezes você está numa discussão, você se sente mal daquela vibração que está presente. Então, são essas influências, né? Para a gente se libertar disso. Antídoto, prece, oração. Né? Não há trevas que não seja, digamos assim, inibida com a presença da luz. Ainda ontem, a gente estava numa reunião, alguns espíritos assim mais difíceis, e a gente começou a ser intuído para mentalizar Francisco de Assis. E a gente começou a cantar baixinho a oração de São Francisco. E a gente cantando baixinho a oração de São Francisco. Quando eu saí, eu fui deixar uma médium em casa, ela disse, Edmundo, quando vocês começaram a cantar a oração de São Francisco, eu estava do outro lado da sala, mas eu assisti um quadro lindo, eu ia dizer no final da reunião, mas não pude dizer, porque não deu tempo. Você começou a cansar, entraram aqui vários frades franciscanos,
devem estar aqui, que eu estou emocionado. E começaram a cantar juntos. Começaram a cantar juntos, e na hora que eles vão cantando, a luz vai chegando no ambiente. E aquelas almas são conduzidas sem dizer nada, porque não há trevas que resistam à luz, né? Porque onde houver trevas, que eu leve a luz. Não é isso, meus irmãos? Então, que a gente entenda que seguir Jesus é se responsabilizar por ser luz. Então, que brilhe a vossa luz onde quer que você se encontre, né? Para a semana, a gente continua um pouco mais falando sobre os vícios e as paixões, mas que a gente leve daqui essa lição, que vício e paixão ainda é decorrente da natureza ainda animal que nós carregamos. Nas próximas semanas, na próxima semana, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre conceitos de vício, conceitos de paixão, para a gente voltar a essa temática. Por hora, a gente vai compreendendo que Jesus, digamos assim, é caminho, é verdade e vida para todos nós, e que a gente não pode seguir outro caminho que não seja o caminho das suas pegadas de luz, né? Para melhorar o mundo, que ainda é muito cheio de desafios e de dificuldades. Mas a gente conseguindo vencer o mundo particular de cada um de nós, a gente já está contribuindo sobremaneira para a melhoria do mundo em que a gente vive, né? Vamos encerrando por aqui. Já estamos a 1h